Eu gostaria de saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical. Pela graça e misericórdia de Deus, temos mais uma vez a oportunidade de realizar uma abordagem do trimestre, agora do segundo trimestre de 2014, cujo tema é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Ficamos muito contentes com a escolha desse tema, pois sabemos que, assim como nós, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem se atentado a este cuidado do momento em que nós vivemos. Infelizmente, meus amados, vivemos um momento de esfriamento espiritual do povo de Deus, onde a busca pelos seus dons tem ficado em segundo plano. Por isso, amado professor, é de vital importância que o irmão se prepare para mais esse trimestre com muito afinco, para que possamos ajudar a resgatar no meio do povo de Deus a busca pelos dons espirituais e ministeriais. E nós temos também a alegria de ter conosco alguns irmãos que vão participar desta abordagem. Está conosco aqui o pastor José Serafim de Oliveira. Por favor, pastor, saúde. Amém. Quero saudar todos os nossos irmãos internautas e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar junto com os irmãos e podemos fazer a abertura, o comentário desse trimestre tão importante que fala sobre os dons espirituais. Aliás, estamos sentindo que a igreja está precisando muito de ver a manifestação dos dons espirituais. Esperemos que esse trimestre mexa conosco, mexa com a igreja e vejamos a maior manifestação dos dons de Deus na igreja. Também temos a alegria de ter conosco o pastor Alexandre. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos internautas. Muito feliz de estar também participando, né, desse poderoso instrumento que é o portal Escola Bíblica Dominical, da divulgação da Palavra de Deus. E como bem acentuou o pastor José Serafim, um trimestre de extrema importância, porque todos nós, né, temos percebido a falta da manifestação dos dons espirituais no meio da igreja. Então, o tema do segundo trimestre de 2014 é muito importante. Eu creio que depois desse trimestre nós vamos buscar com mais zelo, né, os dons espirituais. E não podia faltar também conosco o nosso professor, evangelista Dr. Caramuru. Eu queria cumprimentar os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos em mais uma abordagem desse trimestre, esse trimestre temático, como já foi dito pelos nossos companheiros aqui, um tema muito importante para podermos resgatar a realidade dos dons espirituais e entender o que são os dons ministeriais na igreja nesses dias tão difíceis que vivemos. Eu deixei para o final, porque é um motivo de uma alegria ainda mais nesta tarde. Está conosco o professor Fábio Segantin. O portal Escola Dominical se sente muito alegre em receber o professor Fábio, porque, diferente, professor Fábio, do que nós temos visto em nossos dias, a divisão crescendo, o portal Escola Dominical quer a união, e a união de todos aqueles que têm se empenhado em trazer estudos pela internet para poder ajudar os professores a prepararem as suas aulas. Amém. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, e você também, internauta, com aquela, né, com aquele slogan que eu já tenho, né, a paz, queridos, né? Que bom de podermos estar aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos tratando esse tema tão importante, né? Como o nosso irmão Humberto disse, a proposta não é dividir, mas a proposta é unir. E os dons, ele tem justamente essa finalidade. Nós vamos ver no decorrer do trimestre, e nessa abordagem também, que o dom não tem a ideia de segregar, mas tem a ideia de unir o corpo de Cristo. Então você não perca, tá? Nos acompanhe até o final, que eu tenho certeza que tem muita bênção para vocês. E os irmãos devem se recordar que na última abordagem tivemos aqui o evangelista Luiz Henrique conosco, e nós já estávamos com saudade da participação do irmão Luiz Henrique. E nós resolvemos fazer algo um pouco diferente, que é trazer o irmão Luiz Henrique agora com uma participação em vídeo, né? E ele também tem uma saudação para dar. Quero louvar a Deus
pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos no portal EBD. Deus ajude que nesse próximo trimestre possamos juntos aprendermos muito sobre esses dons espirituais, sobre os dons ministeriais, sobre os dons de serviço. Que Deus possa trazer a nós sabedoria, inteligência espiritual e que todos nós possamos, neste trimestre, estarmos atentos para a necessidade deste assunto e da necessidade de praticarmos o que a Bíblia nos ensina sobre isso. O livro de Atos dos Apóstolos, nesse trimestre, é o livro principal de nosso ensino. É o livro que nós devemos colocar aí na nossa cabeceira e todos os dias lermos. Se você conseguir fazer uma leitura da Bíblia aí, do livro de Atos, durante esse trimestre, toda semana você lê o livro de Atos, você estará atualizado sobre este assunto que nós vamos estudar e você será uma bênção nas mãos de Deus. Então nós vamos, nesse trimestre, estudar um importantíssimo assunto. Esteja atento e esteja conosco, participando, aprendendo. Assista a todos os vídeos, leia todos os estudos que aparecerem aí no portal EBD e com certeza você poderá ministrar excelentes aulas. Iniciando nossa conversa, nosso bate-papo sobre esse novo trimestre que estaremos começando a partir do mês de abril, eu queria iniciar com o nosso evangelista, o Dr. Caramuru. Irmão Caramuru, a gente sabe que hoje tem uma busca por tantas coisas, né? O homem busca bens materiais, o homem busca momentos de alegria, o homem busca momentos de paz. Mas, como nós falamos no início, a busca pelos dons tem se esfriado muito em nossos dias. E eu queria saber do senhor, para que e por que Deus quer e dá dons aos homens? É realmente uma realidade. Aliás, não é de hoje só. Hoje nós estamos vivendo dias piores, né? São os dias finais da dispensação da graça. Mas, na verdade, a busca dos dons, já lá na igreja de Corinto mesmo, ela tendo todos os dons, Paulo diz, buscai com zelo os dons. Então, já havia, se ele mandou buscar, é porque já tinha muita gente que não estava buscando. Embora lá não faltasse nenhum dos dons. Então, é uma realidade da própria natureza humana. Mas por que Deus dá dons? Em primeiro lugar, a gente tem que entender a questão dos dons, lembrando que Deus é dono de tudo. Então, tudo que nós temos é dado por Deus. Lá no Salmo 24 é dito que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a realidade dos dons, ela já é incômoda nos nossos dias, porque reflete que nós não somos menos do que nada, como diz o profeta Isaías. Tudo que temos é de Deus e devemos prestar contas a Ele. Então, em primeiro lugar, por que Deus dá dons à igreja? Porque Ele dá dons a todo homem. Essa que é a grande realidade, né? No sentido de dádiva, porque o homem nada tem. Então, começa daí. Se o homem nada tem, tudo que o homem tem é de Deus. Então, essa é a primeira realidade que nós temos de partir daí. E na salvação, a salvação é o maior dos dons que Deus nos dá. Né? O textuário da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a começar da salvação, da graça, da vida eterna, do Espírito Santo, do próprio Cristo, tudo isso são dons que Deus nos dá. E nesta peregrinação terrena, Deus sabe que nós precisamos dele. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É por isso que Jesus deixou bem claro aos discípulos nas últimas instruções que, além de que sem ele nada poderia fazer, nada poderia ser feito, ele também disse, não vos deixarei órfãos. Então a igreja, ela necessita dos dons para que ela possa cumprir a sua tarefa, para que ela possa cumprir a sua missão, a contento. O Senhor não nos deixaria desamparados, abandonados. Por isso Ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz à igreja aquelas manifestações absolutamente necessárias para que a contento
nós possamos cumprir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E, como já disse aqui o professor Fábio, que nós cumprimentamos aqui, estamos honrados da presença dele aqui, esses dons nos fazem notar também que nós dependemos uns dos outros, porque os dons não são dados a todos. Os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons assistenciais, eles são dados particularmente a indivíduos, para que nós aprendamos que nós precisamos uns dos outros para podermos realizar a obra de Deus. Então, por que Deus nos dá dons? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos levar para o céu. E para quê? Para que a igreja possa cumprir a sua tarefa, para que a igreja possa prosseguir com a obra de Cristo. Irmãos, eu estava um dia desses meditando um pouquinho, e a gente sabe que em cada momento a sociedade tem um assunto da época, né? Então, na época da ditadura, se falava-se muito sobre o governo militar, e assim por diante. Mas algo que me deixa bastante preocupado nos nossos dias, e tem muito a ver com esse nosso assunto, que hoje em dia o assunto não é uma crítica ao governo, o assunto não é uma crítica à televisão, o assunto do momento hoje entre os crentes é a crítica aos líderes, a crítica aos pastores, a crítica aos obreiros, né? E acho que isso tem muito a ver com esse nosso assunto, né? Será que até mesmo os obreiros, aqueles que são responsáveis por levar o povo de Deus, mostrar pelo menos o caminho ao céu, será que eles estão também buscando esses dons? Né? E é nesse sentido, pastor Serafim, que eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né? Nós vemos que, até antes de te perguntar, eu ia fazer uma alusão que certa vez estava acompanhando uma irmã que se reconciliou com a igreja. Estava muitos anos afastada e ela se reconciliou. E com uma semana que ela tinha se reconciliado, ela já estava sendo chamada para ser professora da escola dominical. Né? Por quê? Porque ela era professora na vida secular. Né? E às vezes parece que nos nossos dias não se tem tido tanto cuidado de fazer essa distinção. E eu queria que o senhor nos respondesse qual é a distinção, pastor, dos dons que são dados à igreja e os dons naturais dados por Deus aos homens. Amém. Pois não, irmão, de fato é bastante interessante. E nós temos errado bastante nesse aspecto. Por exemplo, se converte um padre, já põe ele no púlpito para ser pastor. Padre não é pastor, padre é padre. Quando ele aceita Jesus, é um novo convertido. Tem que aprender, tem que ser discipulado. E depois saber se ele tem um chamado de Deus para o ministério. Porque muitas vezes ele foi padre por outra razão. Às vezes em posição dos pais, ou coisa que eu valha. Mas padre não é pastor. Como o irmão diz, uma professora secular não é professora de escola dominical. É diferente. Então, os dons naturais também são dados por Deus, porque, como diz o doutor Caramuru, tudo que temos é dado por Deus, nada nós herdamos, não é? Nada é próprio. Eu me lembro que um dia fez um comentário que o pessoal deu até risada, né? O pessoal fala assim, eu sou dono do meu nariz. É nada dono do nariz. E se der um câncer, tem que cortar o nariz, como que fica? Onde está o teu nariz? Então ninguém é dono de nada. Deus é o dono de tudo. Tudo que temos é emprestado, é dado temporariamente. Então existem pessoas que têm dons ou habilidades naturais. Eu não sei, talvez um psicólogo explicasse melhor. Se isso tem a ver com a forma de criação ou questão sanguínea. Mas todo ser humano tem mais aptidão para uma ou para outra matéria. Alguns se formam em determinada carreira, não por vocação, mas por imposição dos pais. E ele nunca se torna um bom profissional. Quantos que fazem medicina porque o pai sonhava em ter um filho médico? Para agradar o pai, eles formam medicina, mas pobre do doente que passa pela mão dele, né? Mas uma ocasião eu li numa frase de caminhão muito interessante, né? Que os erros do médico a terra encobre, então não tem problema. Outros estudam em direito porque o pai quer um filho advogado, não porque ele tem a vocação. Mas aí são vocações que Deus dá de forma natural.
E Deus é tão sábio porque nós precisamos de todos eles juntando da condição da sociedade viver dessa forma decente, não é? O que seria de nós se não existisse pedreiro, se não existisse carpinteiro, se não existisse o advogado, o médico, o engenheiro e assim por diante. Mas aí são dons naturais. Não pode confundir dom natural com dom espiritual. Existe pessoa que tem o dom da palavra. Ele não é crente, mas ele tem facilidade para discursar. Os ouvintes chegam a ir às lágrimas. Alguém me contou uma história, se não for verdade, eu vou vender por preço de fatura. Um certo pastor, não pentecostal, graças a Deus, né? Ele é poderoso, fala muito bem, e os ouvintes dele ouvem e choram. E no fim do culto, alguns vão cumprimentá-lo. Parabéns, pastor, o senhor hoje falou de uma forma maravilhosa. Ele, pois não, muito obrigado e tal. E vai para o gabinete dele e fala para o assistente, ô gente boba, eu falo porção de bobagem, todo mundo gosta, todo mundo acredita. Pois bem, ele está usando o dom natural, dom de persuasão, mas não é o dom de Deus. E Jesus salva muitas vezes um analfabeto que tem dificuldade para falar a sua própria língua, mas ele prega a palavra e ganha almas. Aí é o dom sobrenatural. Se vocês me permitirem mais um tempinho, eu quero ler um texto na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 3 a 16. O apóstolo São Paulo parece que estava aqui no meu lugar ouvindo essa pergunta e respondeu. E eu vou copiá-lo. Olha, desculpa, do verso 6 a 16. Do 6 a 16. A minha é atualizada. A minha versão. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possam instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Um belo exemplo está na pessoa do apóstolo São Paulo. Todos sabemos que ele era um erudito. Ele parece que era um advogado, né? Era doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel.
Que ele tinha uma facilidade de expressão, nós sabemos. Temos 2 lugares da Bíblia que eu gosto de ler o seu discurso. Um é no Areópago de Atenas, no capítulo 17 de Atos. Ele falava a 2 correntes filosóficas, né, aos epicureus e aos estoicos. E eles não suportavam a sabedoria, porque ele mostrava que ele tinha conhecimento da literatura grega, da filosofia grega, conhecimento dos costumes judaicos. Era um homem de um profundo conhecimento. E outra vez que nós nos admiramos da sua cultura é nos capítulos 22 de Atos, quando ele fez a sua própria defesa. Primeiro perante o procônsul e depois perante o rei Agripa, onde o rei Agripa até ficou encantado de Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Por pouco você me torna cristão como você. E a resposta dele foi tão bonita, não é? Eu não deliro, ó potentíssimo. Antes falo palavras de um juízo perfeito. Oxalá todos vocês fossem como eu, com exceção das cadeias. Então era um homem que tinha uma facilidade de falar extraordinária, de expressão fácil, mas quando ele se dirigia à igreja, que era formada de escravo, de gente humilde, a maior parte de pessoas analfabetas, disse: eu não fui ter convosco com sublimidade de palavra persuasiva, para que a cruz de Cristo não se tornasse em vão. Então ele foi numa linguagem popular, simples, e com aquela linguagem simples, ele se despiu dos seus conhecimentos, ele se despiu da sua capacidade humana para ser revestido do Espírito de Deus. E agora, revestido desse Espírito, ele falou a palavra e, podemos dizer, conquistou o mundo de então para Cristo. Porque nele se manifestou, não agora o dom natural, mas o dom de Deus. E se pudermos lembrar de outro, que era o Pedro, né? O que Pedro sabia fazer? Era pescar, né? E geralmente pescadores são pessoas rudes, acostumaram no mar, lançar a rede, no meio de pessoas simples, populares. Mas quando ele pregou o primeiro sermão, 3.000 almas se converteram a Cristo. No segundo sermão, quase 5.000 almas se converteram a Cristo. Então não era o dom natural de Pedro, ele sabia pescar. Aí Jesus até usou uma figura, não é? Daqui por diante você vai ser pescador de alma, não mais de peixe. E na primeira pescaria já trouxe 3.000, na segunda 5.000, e assim por diante. Tanto que fizeram dele um papa, né? Aliás, ele não sabe disso, né? Quando ele ficar sabendo, ele não vai gostar. Fala: não, eu nunca fui papa de nada. Mas então é isso, irmãos. A igreja é o corpo místico de Cristo. Ela não pode ser guiada pela mente humana. Ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. E quem o Espírito Santo usa? Homens que se colocam nas suas mãos. Seres humanos que se despem da sua capacidade, que reconhecem que são dependentes de Deus. Aí Deus os usa com dons não naturais, dons sobrenaturais. E o conselho da Bíblia: buscai com zelo os melhores dons. Aí eu vejo uma dificuldade. Qual dom é o melhor? Vamos começar a saber daqui a pouco. Amém. Então, o pastor estava falando e mencionando essa leitura bíblica, e eu estava lembrando um pouquinho da minha infância, né? Quando eu era pequenininho, ali, 7 anos de idade, e eu já, ali como testemunha de Jeová na época, né? E eu já trazia ensinos para mais de 300 pessoas, e eu não sabia de onde tinha vindo aquilo. Né? Então a gente, quando às vezes fala de dons naturais, a gente também não pode se esquecer, como o pastor leu, né? Que as coisas do Espírito, quem sabe é o Espírito e Deus, né? Porque quem nunca viu às vezes aquela criancinha tão pequenininha subir no púlpito e pregar poderosamente, fala: quem ensinou isso para ele? Né? A gente vê um dom que às vezes aos nossos olhos é um dom natural, mas já tem um plano de Deus ali na vida daquela criança, né? As coisas de Deus realmente são tremendas, né? Mas nós estamos falando aqui de dons ministeriais, estamos falando de dons espirituais, mas qual a diferença entre eles? Eu queria passar essa pergunta para o nosso professor Fábio Segantin, para nos falar sobre a distinção entre os dons ministeriais e os dons espirituais.
Queridos, essa pergunta ela é bem interessante, né? Para ser assim bem objetivo, tá? Os dons espirituais e os dons ministeriais. Existe uma distinção, tá? Olhando para o texto sagrado, existe, tá? Existe uma dicotomia, uma diferenciação, uma segregação entre dons ministeriais e espirituais. Uma coisa que os irmãos já falou aqui, que tem que ficar bem nítido, é o quê? Que todo dom é dado por Deus, tá? Isso tem que estar muito plausível, tá? O dom espiritual e ministerial, ele tem que ser dado por Deus, tá? Mas qual que é a diferença? A diferença dos dois, a gente já encontra na própria palavra, tá? Sempre quando os textos sagrados, eles vão falar sobre dons espirituais, tá? Existe uma palavrinha aí no grego, que ele sempre vai falar em charisma, tá? Ou seja, é algo de poder, é algo, como já foi falado, que é dado de graça. Mas quando os apóstolos vai falar sobre dom ministerial, ele já muda a palavra. A palavra que ele se usa aí já não é mais charisma ou charismata, já é domar ou domatar. Por quê? Porque todo dom ministerial, ele está ligado à obra salvífica de Cristo. Tá? Isso é muito interessante, que a palavra domatar, o dom, ela aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. E ela sempre vai estar ligada ao quê? À obra de Cristo. Se vocês abrirem a sua Bíblia aí na carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 8, a gente já encontra isso daí, tá? Efésios capítulo 4, no verso de número 7, diz assim, ó: mas a graça nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Se nós for ler as outras passagens, sempre o dom ministerial está ligado o quê? Está ligado à obra de Cristo. Então, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos, aí você vai lá para o versículo 12. No versículo 11, existe o quê? Uma nomenclatura sobre os 5 dons ministeriais, que eu não vou falar, tá? Qual é o propósito deles em si, isso aí vai ser ministrado aula após aula, tá? Mas o interessante é o seguinte, para que Deus instituiu os dons ministeriais? Está a partir do verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Queridos, presta atenção uma coisa, os dons espirituais, ele não aperfeiçoa ninguém, tá? A ideia aqui de aperfeiçoar é trazer o quê? É trazer a imagem de Cristo para a pessoa que agora foi santificada. O que é santificado? É separado para ser igual a Cristo, tá? Os dons espirituais, ele tem uma finalidade que daqui a um pouco a gente vai ver. Mas uma das finalidades dos dons ministeriais é o quê? É fazer com que esses homens que foram selecionados por Deus, ele faça o que? Ele aperfeiçoa, ou seja, ele tira a escória, ele lapida essas pessoas. Para que ter essas lapidações? O texto prossegue, né? Querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Irmãos, o corpo de Cristo, ele só é edificado através do quê? Da ministração da palavra. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra. Um teólogo já dizia que esse texto podia ser interpretado da seguinte forma, ou lido da seguinte forma: a fé vem pelo ouvir, ouvir uma pregação de Cristo. Aí ele continua aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. Outro detalhe, esses dons ministeriais, ele tem que produzir o que na pessoa? Fé, tá? Muito interessante essa palavra fé. Quando você vai levar fé, tá? Para o original hebraico, é emuná. Emuná não é simplesmente crer, mas a ideia é fidelidade em um sistema.
E isso é muito interessante. Então, fé não é você acreditar em alguma coisa. Não é acreditar no Caramuru, no Humberto, no pastor Alexandre e nem no pastor Serafim. Mas eu acreditar o quê? Eu acreditar num sistema. E qual é o sistema? O sistema do reino de Deus. É para isso que essas 5 funções ministeriais, ela foi instituída. Esses homens deveriam o quê? Construir a igreja não baseado no charisma, não baseado em poder somente, mas uma fé sólida, uma fé pensada. É aí que vem emuná. Emuná é o quê? Emuná é acreditar num sistema. E o que Cristo veio implantar? Um sistema. E qual era o sistema dele? O seu reino. E esse reino, ele devia afetar a mente. O Antônio Gilberto fala uma coisa muito interessante, que o charisma, ele afeta primeiro a alma, tá? O doma, ele afeta primeiro a mente. E é justamente isso, ou seja, esses dons ministeriais, ele tem a finalidade do quê? De afetar a mente, tá? E aí, para quem serve então os dons espirituais, Fábio? Ele vai auxiliar, tá? Os dons ministeriais. O Antônio Gilberto, ele diz que os dons ministeriais, ele é mais amplo. E enquanto os dons espirituais, eles são mais locais, mais individuais. Então, a pergunta foi, existe diferença? Existe, tá? Existe. A igreja, ela é fundamentada, outra questão, nenhuma igreja local, ela pode ser dirigida pelos dons espirituais. Mas ela deve ser dirigida por que dons? Pelos dons ministeriais. Já viu aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas que com profecia, né? Aí tem que ter, existe o dom da profecia, existe o ministério profético, que aí nas aulas os professores vão explicar. Mas aquelas irmãzinhas que quer dirigir, mandar a igreja através de uma profecia, é isso que eu te digo, meu servo. Ela quer mandar no pastor com uma palavra profética. Então, isso tem que ser muito bem separado. Existe sim, irmãos. Tá? A Bíblia diz isso, mas a ideia é justamente essa. O dom ministerial dirige a igreja e o dom espiritual auxilia o ministério da igreja. Ok? Que Deus continue abençoando os irmãos e continue conosco aqui, que ainda tem coisa muito boa para nós aprendermos aqui. Amém. Pastor Alexandre, fala um pouquinho mais para nós sobre os dons ministeriais, sobre os seus propósitos. Como bem acentuou o nosso querido e amado professor Fábio, né? E também usando do mesmo recurso que o pastor Serafim usou, né? Nós encontramos a resposta do propósito do dom ministerial na própria palavra de Deus, né? Como bem acentuou o irmão Segantin, se nós lermos aqui o versículo 12 ao versículo 16 de Efésios, capítulo 4, nós vemos qual é o propósito, né? A palavra diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós vemos aqui, antes de entrar nesses 4 temas aqui, quero fazer uma pequena diferença na questão dos dons ministeriais, porque quem tem o dom ministerial é o ministro, né? E quando nós falamos de ministro, nós não estamos falando do ministro que hoje nós conhecemos secularmente, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, né? Esse ministério aqui, essa palavra ministro, como bem falou o professor Fábio, é serviço. Você ser ministro, você ter um ministério na obra de Deus, é você prestar um serviço voluntário a outra pessoa, né? Nós vemos que Jesus Cristo, ele veio cumprir o seu ministério, ele foi o diácono por excelência. Nós vamos estudar isso na lição 12, né? Ele diz no capítulo 20, no versículo 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, o ministério é para isso, é para servir, né? Nós temos pastores, apóstolos, profetas, né, doutores e mestres, mas justamente para isso, para que o corpo de Cristo, a unidade de Cristo venha crescer e se tornar o quê? Em primeiro lugar,
alcançar a estatura de Cristo, né? Ter a mente de Cristo. Nós, seres humanos, nós somos tendentes a fazer o mal. Nós somos tendentes a fazer o mal. O próprio Deus falou isso para Noé. O coração do homem é mau desde a sua meninice. Nós temos os pastores para instruir o homem, instruir aquela ovelha para que ele venha aprender a fazer as coisas espirituais, que ele aprenda a fazer as coisas do reino de Deus de acordo com a palavra de Deus. Então, através dos ministros, através dos ministérios, ministério pastoral, ministério evangelístico, o irmão ele vai passando a aprender a palavra de Deus e vai passando a ter a mente de Cristo, vai passando a ter a estatura de Cristo. Outro objetivo é para ele ter estabilidade. Nós vemos que o ministério dentro da igreja ensina a palavra para os irmãos estar firmes. Paulo usa aqui duas simbologias no texto que nós lemos aqui, de uma criança pequena que facilmente é enganada e de um navio sem direção, jogado de um lado para o outro. E hoje nós vivemos isso. Nós vivemos uma época de muitas novidades dentro da igreja, muita coisa nova que surge, e quem não tiver com a maturidade através que os ministros ensinam, é levado por outra coisa que nós aprendemos, que é o propósito do ministério, é tornar os irmãos mais amorosos, para nós fazermos a coisa com amor. Alguém já disse em algum lugar que se nós formos falar a verdade sem amor, chega a ser brutalidade. Mas se você também tiver só amor e não falar a verdade, não corrigir uma pessoa, isso se torna uma hipocrisia. Então, o serviço do ministério, do pastor, quando eu falo de ministério, eu estou falando de pastor, estou falando de evangelista, estou falando de doutores e mestres, é justamente isso. É aperfeiçoar, como diz o professor Segantin, aperfeiçoar para que o corpo de Cristo se torne parecido com Ele, se torne maduro, não seja enganado por qualquer vento de doutrina, passe a fazer as coisas com amor e que passe também a cooperar, ter a cooperação mútua um com o outro, né? E aí nós formamos o corpo de Cristo e desenvolvemos aí esta missão maravilhosa, porque eu sempre costumo dizer, em alguns lugares que eu vou ministrar, que Deus, Ele arquitetou um plano de salvação. Jesus Cristo veio e cumpriu esse plano de salvação. E nós, a igreja, somos os responsáveis por divulgar esse plano de salvação. E se nós não estivermos preparados para fazer essa divulgação, para anunciar a palavra, nós não conseguimos fazer conforme a Bíblia manda. Então, para que esse plano de salvação seja anunciado, nós precisamos estar preparados. E para estarmos preparados, nós precisamos de pastores para nos ensinar, para nos apacentar, precisamos de evangelista para levar a palavra e precisamos dos mestres e doutores para ensinar o profundo da palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão. E, pastor Serafim, também queria que o senhor falasse... Pode falar. Lembrando sempre, isso aí, quem conhece bem o professor Fábio, que é teólogo, né? Mas é aquela velha ilustração, né, que os 5 dons ministeriais, cada um corresponde a um dedo da mão, né? A mão precisa de todos os dedos para fazer as coisas corretamente, né? E no sentido pleno. E cada um desses dedos corresponde a um dos dons. Que dedo para cada dom, eu deixo depois para o professor Fábio, nas aulas dele, explicar. Então, pastor, pode falar. Em cima dessa ilustração do pastor Caramuru, né? Os seres humanos é o único que tem a pinça, né? Então eu quero saber quem que é o dedão aí. Pastor Serafim, falamos bastante dos dons ministeriais. Fala-nos um pouco sobre os dons espirituais. Quais os seus propósitos? Já foi um tanto explicado. O pastor Fábio falou sobre os dons ministeriais. E ele mesmo reconheceu que os dons espirituais, ele tem por finalidade auxiliar o trabalho da igreja dos dons ministeriais. Ele é subordinado, o irmão lembrou bem, e eu estava até pensando em falar, mas o irmão falou, que às vezes nós erramos muito, achando que quem tem um dom de profecia, ou dom de visão, ou revelação, diz, não, o pastor está fazendo a vontade do homem, Deus me revelou assim, assim. Não é isso.
Os dons espirituais são dados para auxiliar aqueles que desenvolvem os dons ministeriais. Quando a igreja é um corpo, e todos os membros funcionam regularmente, de acordo com a sua função, o corpo é bem sucedido. A igreja é o corpo de Cristo. Um membro não pode invejar a posição do outro. Aliás, o apóstolo Paulo, ele foi bastante claro. Parece que ele viveu nossos dias, né? Parece que ele andou visitando nossas igrejas, conhecia alguma coisa. E ele aproveitou para falar, não é? Que os olhos não podem dizer que não precisa do pé. E a orelha não pode dizer que não precisa do nariz. Então, todos os membros têm a sua utilidade. Eu até, quando falei a respeito de casais e de relações íntimas e tal, né? Eu disse que, às vezes, alguns fazer uma experiência, fechar os olhos e ver pelo nariz não é possível. Mas, às vezes, tapar o nariz e respirar pela boca até pode, só que não é correto, não é? Faz mal para o corpo. Vai entrar alguma poeira, alguma coisa? Né? O ar entra contaminado. E o nariz tem um filtro que purifica o ar e ele entra na temperatura correta que o pulmão precisa. Então, é assim cada membro do corpo de Cristo. Eu acho bonito um pastor presidente, eu acho bonito, mas eu não fui chamado para isso, não posso querer o lugar dele. Quando eu tenho a oportunidade de auxiliá-lo em alguma coisa, estou sendo útil ao corpo de Cristo. E isto deve nos dar uma sensação de gratidão e de bem-estar. Porque ser membro do corpo de Cristo é uma honra muito grande. Não importa em que lugar do corpo eu estou colocado, mas estou no corpo. O sangue do corpo passa por mim. Eu estou ligado. E todos os membros estão ligados à cabeça. A cabeça é Cristo. É Ele que dirige o corpo todo. Então, irmão, a pergunta que me foi dirigida é qual a finalidade dos dons espirituais. E batendo naquela tecla que eu já iniciei, sendo a igreja o corpo místico de Cristo, a igreja é um elemento, a igreja ela é de caráter espiritual. A igreja não é uma organização humana, se bem que ela tem que ter a sua administração, sua contabilidade, etc. Mas não é essa a finalidade. A finalidade da igreja é preparar almas para ir para o céu. O Espírito Santo, eu gosto de pensar nisso, ele é um amigo do noivo. Ele está adornando a noiva. Ele está preparando a noiva. E para preparar a noiva de Cristo, ele distribui os seus dons mais preciosos. E aquele que for alcançado por um dom do Espírito, sinta-se grato a Deus e faça da melhor maneira possível. Não se sinta superior aos outros. Não se sinta mais santo. Não diga Deus me escolheu porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia. Não, não é nada disso. Porque Deus te amou. E o amor de Deus é amor incondicional. Ele ama porque ama. E se Ele quis me agraciar com um dos seus mais preciosos dons, eu reconheço que eu não mereço, não sou digno. E eu lhe sou profundamente grato. Peço aos que estão nos ouvindo que sinta essa gratidão a Deus. Um crente pode buscar o dom de Deus. Eu não aconselho a escolher dom. Senhor, eu quero um dom, mas eu quero aquele de profecia, quando eu profetizar, para arrepiar o cabelo de todo mundo. Não é essa a finalidade. Outro acha bonito o dom de cura. Quero orar para o doente sarar. Senhor, eu estou aqui, aquilo que tu quiser me dar, e eu estou pronto para receber com alegria. O Senhor escolhe? Não, o Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Nós devíamos guardar. Por isso que aí que vem aquela expressão de Paulo, né? Os melhores dons. Daí que vem os melhores dons. Os melhores é aquele que eu posso desenvolver melhor. E quem sabe disso é Deus, não sou eu, não é? Muito bem, irmão. Bem colocado na hora certa. E eu quero lembrar o Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor,
ele falava coletivamente, podemos falar particularmente. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Não é porque Deus me usa para pregar a palavra, não é porque Deus me usa para dar um estudo bíblico, que os crentes falam, irmão, que estudo maravilhoso, como eu aprendi. A glória dele. O dia que eu disser, como disse alguém, o pastor aqui de São Miguel, não lembro o nome dele, ele disse que foi um pregador na igreja dele, né? O irmão ouviu aquilo, né? Magalhães, pastor Magalhães, foi um pastor na igreja dele e entregou uma mensagem bonita, né? Uma mensagem vibrante, que aliás hoje não está difícil, que pega na internet e vai pegar na mensagem lá na rua Conde Sarzeda, tem muita mensagem, né? Então ele pregou bonito. E uma irmã chegou e disse, pastor, parabéns, que mensagem maravilhosa. Falei, irmã, é que eu tenho as manhas. Pregador manhoso não é aconselhável, né? Mas quando o crente fala, irmão, que mensagem maravilhosa, ore por mim. E guardemos no coração a palavra de Deus. A glória dele, se ele dá, eu tenho. Se ele não dá, eu não tenho. Eu não quero tomar muito tempo, só fazer uma comparação. Uma ocasião eu ensinei numa reunião que o crente e Deus é semelhante à terra e o sol. A terra recebe luz e calor do sol. Então ela pode ter vida e pode ser um lugar habitável e alegre. Mas se ela deixar de receber luz do sol, ela fica um lugar escuro, gelado e inútil. Assim é o crente em relação a Deus. Jesus é o sol da justiça. Enquanto a sua chama, o seu brilho, o seu calor está em mim, eu faço alguma coisa. Se um dia me faltar, eu sou inútil. Por isso Jesus falou, depois de fazer tudo, dizer, sou servo inútil, porque a utilidade é dele, somente dele, glória, pois a ele, eternamente. Amém. Eu sei que o pastor respondeu sobre os dons espirituais, mas estava lembrando sobre os dons ministeriais, né? Nós não devemos pedir, mas se vier de professor, de mestre, vai ser uma empreitada difícil, viu? Se prepara, porque o caminho é espinhoso, né, irmãos? E o Tiago já dizia, né? E eu estava pensando aqui um pouquinho sobre o que o pastor estava falando, né? Professor Fábio, o senhor vê que sempre cai na união, né? E em nossos dias, a falta de união entre o povo de Deus tem abafado os dons que Deus tem dado aos homens. E muitos não sabem, mas isso tem tornado a competição. E isso tem tornado a vida do homem aqui na Terra mais difícil. Né? Porque sem os dons de Deus, sem a capacitação do Senhor, a vida para o crente aqui na Terra fica mais difícil. Que eu disse para o irmão, com a advertência do doutor Calamuru, o que tem atrapalhado é a competição. Um irmão competindo com o outro. Se eu sou pastor de uma igreja, alguém prega na minha igreja e ganha almas, os crentes se alegram, não aquele negócio agora, levanta a mão e dá glória, esse negócio é brincadeira, né? Quando prega a palavra e os crentes se alegram, não é para ficar, esse aqui não prega mais, porque está apagando o meu brilho. Deus os guarda desse espírito do diabo. Imagina que história. Isso não acontece aqui. Isso não acontece. Oxalá que não acontecesse. Era só na época de Paulo, pastor. Essa só demos de Paulo. Eu sempre comento que a gente vê quando algo vem de Deus pelos frutos, né? Porque o pastor falou sobre uma pregação que aceitam diversas almas, né? Mas quantas será que voltam, né? Quando o dom de Deus está na coisa, a gente vê que o fruto é bom, né? E toca no coração e faz uma transformação na vida da pessoa. Essa questão da falta de união lá é Judas 19, né? Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. O interessante que o senhor falou, irmão Humberto, que quantos desses voltam depois, né? E aí eu fico pensando na qualidade da mensagem, porque a cruz de Cristo está longe dos nossos púlpitos. A cruz de Cristo está longe. Então, as pessoas muitas vezes vão na frente, não é por causa da cruz de Cristo, é a prosperidade que foi anunciada, né? Muitas outras coisas, menos a cruz de Cristo. Então,
que acontece? Será que elas vão voltar? Porque quando a mensagem sai de acordo com o Evangelho mesmo, a cruz de Cristo é pregada, ela sai cheia de unção, cheia do Espírito, foi o que o pastor Segantin falou. Ela entra na alma e aí a pessoa vai voltar. Meus irmãos, hoje que esse trimestre a gente tem muito assunto, né? E nós nem falamos aí sobre esses métodos de crescimento de igreja que estão acontecendo aí, porque a maioria deles a gente não vê a busca, né, pelos dons de Deus, né? Coisa feita de forma muito administrativa, né? Muito material, né? É verdade. Pelo contrário, né? Melhor que os dons não se manifestem lá, não. São até repudiados, né? Deixa aqui que eu cuido. Mas nós anunciamos e vimos a saudação do nosso evangelista Luiz Henrique e também dirigimos uma pergunta para ele. Nós perguntamos para o evangelista Luiz Henrique qual era a importância e a necessidade dos dons espirituais para a igreja hoje. Vamos ver a resposta? Glória a Deus por esse importante tema neste trimestre. É muito importante e urgente que nós estudemos sobre isso. E é o trabalho exatamente que eu tenho feito, por onde tenho passado. É o trabalho de alertar a igreja para a situação da igreja hoje. Nós temos andado por todo o Brasil e temos visto a urgência de a igreja acordar para o Pentecostes. Nós estamos caminhando a passos largos para nos tornar apenas tradicionais, porque existe uma supervalorização da parte intelectual e em detrimento da parte espiritual. Nós estamos aí correndo um risco muito grande de fazermos o que a igreja da Inglaterra fez e o que a igreja dos Estados Unidos fez também. Supervalorizar a parte intelectual em detrimento da espiritual. E o que aconteceu? Implodiram, né? A igreja, que era uma igreja muito missionária, que visava sempre ganhar almas, se tornou uma igreja muito grande, mas implodiu porque deixou a condução, deixou a dependência do Espírito Santo. E a igreja não pode fazer isso. A igreja tem que marchar cheia do poder de Deus. A igreja tem que marchar em comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos liga ao cabeça da igreja, a cabeça da igreja que é Cristo. É o Espírito Santo que nos conduz a Cristo, é o Espírito Santo que nos comunica o que Cristo quer fazer. É o Espírito Santo que nos conduz ao Pai, é o Espírito Santo que conduz a nossa oração também a Deus. Então, sem a comunhão com o Espírito Santo, a igreja não consegue vencer o mundo, não consegue vencer o pecado, a igreja não consegue ganhar almas, que é a sua função primordial. Então, esse trimestre é um trimestre muito importante. Nós estaremos estudando um assunto urgente, porque muitos não têm percebido, mas nós temos sofrido aí um ataque muito grande das igrejas históricas e igrejas cessacionistas. Eles têm se infiltrado no meio da Igreja Assembleia de Deus, eles têm aí tentado de todas as maneiras influenciar e até já conseguiram tornar muitas denominações que eram pentecostais, tornar igrejas históricas, igrejas tradicionais, igrejas que não acreditam no poder de Deus, não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Por incrível que pareça, está acontecendo e está crescendo cada dia mais esse movimento antipentecostal, um movimento anti-presença do Espírito Santo na igreja, um movimento anti-poder de Deus na igreja, um movimento cessacionista. Então, graças a Deus, o Espírito Santo alertou a CPAD, o professor Elinaldo Renovato de Lima, excelente pessoa, conheço pessoalmente, estive na igreja com ele, e graças a Deus nós vamos ter um trimestre onde o assunto é um assunto urgente, atual e necessário para a igreja. É um alerta de Deus para nós, a igreja no Brasil.
Precisamos urgentemente dependermos mais do Espírito Santo, buscarmos mais o poder de Deus na nossa vida. Precisamos cada dia mais buscarmos as orientações de Deus para nós. Assim o professor deve aprender nesse trimestre, que ele não é apenas um ensinador de letras, mas ele também é um praticante da palavra de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo e um homem que ensina fazendo e não apenas falando. Também é urgente estudarmos sobre os dons ministeriais. Por quê? Porque nós corremos um sério risco de termos na liderança da igreja apenas homens administradores do dinheiro da igreja e não administradores da igreja. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos dizem, olha, nós vamos colocar homens para cuidar das coisas materiais e nós vamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus e à oração. Então eles buscavam comunhão com Deus, buscavam o poder de Deus, equipamento para marcharem, vencerem o diabo, seus demônios e ganharem muitas almas, levando essas almas para o reino de Deus. E nós abordamos até agora sobre os dons ministeriais e os dons espirituais. Mas, evangelista Dr. Caramuru, existem outros dons elencados nas listas do apóstolo Paulo? E se sim, por quê? Existem sim. Nós até vamos colocar num dos nossos estudos uma lista, um quadro do pastor Jorme César Fernandes da Rocha, é um pastor e teólogo lá de Rondônia, que eu conheci lá na Escola Bíblica de Obreiros ano passado, lá de Rondônia, e ele fez um belíssimo estudo. Aliás, vamos falar de várias lições. Ele fez um belíssimo estudo lá naquela Escola Bíblica de Obreiros a respeito dos dons, né, a excelência no ministério cristão. E ele colocou várias listas. Existem as listas do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, a lista famosa dos 9 dons, que são os dons espirituais. No final desse mesmo capítulo 12, Paulo fala lá em 12, 28, alguns outros dons. Eu costumo chamar essa relação da miscelânea, porque ali ele coloca ministeriais, espirituais e dons de serviço. De Romanos 12, Paulo traz 7 dons que nós chamamos os dons de serviço, os dons assistenciais, que nós não temos o estudo deles na lição. Iremos fazer um apêndice a respeito destes dons, para que os irmãos tenham uma ideia. E a lista de Efésios, que é a lista dos dons ministeriais, os 5 dons. Né? Então, eu tenho a lista dos 9 dons, eu tenho a miscelânea, a lista dos 7 dons de serviço e a lista dos 5 dons ministeriais. Mas existem outros. O pastor Ron Phillips, que é um pastor pentecostal da Igreja Batista Renovada lá no Tennessee, ele elencou 25 dons do Espírito Santo na Bíblia. Né? Ele pegou 25 dons também. Nós já traduzimos esse artigo, vamos colocar no portal logo no início do trimestre. E existem outros dons. Né? Essas listas, elas não são exaustivas. Paulo, toda vez que ele fala em listas de dons, ele está sempre nas partes práticas das suas epístolas. Então, ele está falando da vida cristã, então ele faz menção destes dons. Então, ele não tem ali nenhuma intenção literária de esgotar o assunto, de ser exaustivo. Pedro também fala em 2 dons, é interessante que o pastor João César coloca, né, lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, ele diz assim, Pedro, né? Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então aqui teria 2 dons, né? O dom de falar e o dom de administrar. Então, é interessante que existem várias passagens na Bíblia que nos fala de dons. Então, dizer que as listas de Paulo ou a lista de Pedro, elas são exaustivas, não é correto dizer isso.
Então, pode haver outros dons além destas listas? Pode. Agora, o que não pode é invenção que dizem que é dom e que não está na Bíblia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas costumam querer dizer que a relação de Paulo, as relações de Paulo, a relação de Pedro não são exaustivas, não tem a intenção de ser exaustivas, e realmente não tem, mas para introduzir coisas que não são dons, são invenções. Então, os dons, existem outros dons, existe essa lista do pastor Manfilhos de 25, mas nós devemos lembrar que todo dom tem que estar na palavra de Deus. Essa história de dom de unção de animais, dom de leão, dom não sei do que, isso é invenção. Então, estão ungindo agora até perfume. Para melhorar o casamento. Exatamente. Eu não sei como que unge perfume, né? Não sei, porque o perfume já é um julgamento, né? Mas eles devem saber, né? Deve saber. Então, existem essas coisas que não existem. Essa famosa bênção de Toronto, nós temos até aquele famoso artigo do Paul Gold, que foi durante muitos anos um dos pastores lá da igreja de Vineyard em Toronto, de onde vieram essas novas unções, esses novos dons aí, onde ele mesmo diz que essas manifestações sobrenaturais que aconteciam ali na igreja de Vineyard só contribuíram para a divisão da igreja, para o aumento da inveja, ou seja, eram coisas do cão, vamos falar coisas do diabo mesmo. Por quê? Porque se os dons são para a união, como disse aqui o professor Fábio, então essas coisas, dom de lagartixa, que pessoa que fica grudada na parede, vômito santo, essas coisas todas não existem, irmãos. Então, a resposta é essa. As listas são exaustivas? Não. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele sempre dizia, quando a gente falava dos 9 dons espirituais, ele chegava para a gente e falava, não são 9. Eu falava, mas como, pastor? São 9? Não. Um é dons de curar, então é mais de um. Então já é 10 para frente. Né? Mas não é exaustivo, mas isso não nos permite ir além do que está escrito. Então, tome muito cuidado. Os dons podem ser além dessas listas? Pode, mas tem que estar na Bíblia. Então, nós vamos até quando falar no apêndice dos dons assistenciais, vamos falar, por exemplo, um dom que Paulo fala que não está em lista, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, não é? Quando ele fala do dom do celibato, não é? 7:7, porque ele iria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aí ele fala do dom do celibato, lá em 1 Coríntios 13:3, ele fala do dom de disposição ao martírio, porque ele fala assim, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Os irmãos podem ver aí que na sequência do capítulo 13, ele vai falando de dons e comparando com o amor. Então ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, é o dom de variedade de línguas, que é inferior ao amor. Quer dizer, se vocês têm o dom de línguas, mas não tem o amor, não vale nada. Aí depois ele fala no versículo 2, e ainda que tivesse o dom de profecia, olha de novo, e ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, aí são os dons de ciência, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, esse é o dom espiritual da fé. Então, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, aí é o dom de serviço, de repartição, que está lá em Romanos 12. E aí depois ele fala, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, é o dom de disposição ao martírio. Então é um outro dom que não está em nenhuma lista, mas está na Bíblia. Agora, se não estiver na Bíblia, repreenda em nome de Jesus, que de Deus não é. Bom, irmãos, estamos chegando ao fim aqui da nossa abordagem, e como realmente uma pena, né? O assunto estava muito gostoso, mas temos que deixar um pouquinho para as próximas 13 lições, não é? E como nós costumamos fazer, só que eu vou reduzir um pouquinho hoje, eu queria pedir que os irmãos citassem uma lição
que os irmãos acham importante. Claro que as 13 são importantes, né? Eu sempre menciono, né? Mas uma lição que os irmãos acham importante e por quê, né? Eu sei que às vezes eu pego os irmãos aqui de surpresa, né? Mas eu vou começar comigo, já que eu tive a ideia, né? Então, é bom começar comigo, né? Mas aí ele deixa a bomba pra gente, ele já escolhe primeiro. Vão diminuindo as opções, né? Irmãos, tem uma lição que eu acho que vai ser bastante importante em nosso trimestre, que é a lição de número 12, o diaconato. Porque nós vemos hoje os próprios crentes reduzirem o diácono a um porteiro, alguém que entrega a ceia, né? Alguém que faz alguma coisa ali corriqueira na igreja. Mas nós temos o exemplo de um grande diácono, né? Na palavra de Deus, que viu um céu aberto, né? E assim, nós temos grandes exemplos de que Deus usa poderosamente os diáconos, né? E nós não podemos restringir o diaconato a simples trabalhos corriqueiros da igreja, né? Então, acho uma lição bastante importante para nós aprendermos que o diaconato é uma obra que Deus colocou na mão do homem, uma obra grande, né? E que não tem esses limites que vêm sendo impostos em nossos dias, né? O diaconato, ele também prega a palavra, o diaconato também é usado por Deus, também recebe os dons de cura e os diversos dons que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Mas não só o Estevão, como o Felipe também era diácono também, né? Verdade. Então, acho que uma lição muito importante para nós desmistificarmos isso, né? Vamos, então, pastor Alexandre. Você pegou a lição que eu ia falar, então eu vou falar. Pode repetir. Não vou repetir, não. Só fazendo um complemento nessa do diácono aí, que é muito interessante que o irmão falou, que muitas vezes a gente vai perguntar para o irmão qual que é o cargo que o irmão exerce. O irmão tem algum cargo? Sou só diácono, só. Temos que desmitificar isso mesmo, porque a palavra fala que eles foram constituídos para um importante negócio, né? Importante negócio. Mas eu vou falar da lição sobre o pastorado, que todos os pastores que eu conheço, que são pastores de verdade mesmo, né? Porque tem pastores e pastores, né? Todos os pastores que eu conheço, que pastoreiam, mesmo, que dão a vida pela obra, nenhum deles escolheram ser pastor, né? Escolheram ser pastor, não escolheram, foram escolhidos por Deus. E eu entendo isso, porque no versículo 17 do capítulo 13 da carta aos Hebreus, a palavra fala para nós obedecermos os nossos pastores e sujeitar-vos a ele, porque velam por nossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, né? O ministério pastoral é muito árduo, porque está sobre a sua mão a coisa mais preciosa que está sobre a face da terra, que é a igreja do Senhor, né? Deus deu, com certeza, o evangelista leva a palavra, o doutor ensina, o profeta fala, né, em nome de Deus ali, mas o pastor é o que cuida, né? Então, o ministério pastoral, na minha visão, desses 5 ministérios, apóstolo, profético, de doutor, eu creio que o ministério pastoral é o mais doído, porque é aquele que cuida, é o dedão, né? O pastor Caramuru me ajudou aqui, é o dedão, o pastor é o dedão, porque é o mais doído, é aquele que, como aqueles que hão de dar conta, né? Então, e tudo que acontece na igreja não vai procurar o evangelista, não vai procurar o doutor, o mestre da igreja, não vai procurar o apóstolo. Qualquer problema, a qualquer hora da noite, liga para quem? Liga para o pastor, né? Então, você que está me assistindo agora, irmão, se você tem o desejo de ser pastor, ore mais um pouco, para ver se é isso mesmo que você quer, porque o ministério é doído. Deixa eu fazer o pastor Alexandre... O senhor tinha que falar de todos nós aqui, é um pastor mais antigo, né? Tem 2 pastores só também. Né? Amém. Nasceu primeiro. Não, o pastor Alexandre disse que todos procuram o pastor. Também é difícil hoje, viu, irmão? Tá de achar, né? Tem pastor que os crentes não têm acesso a ele. Não tem o telefone dele, ele não pode atender. Então, aí fala com o diácono mesmo, né? Pois é. Mas procura o pastor, né? Professor Fábio. Queridos, eu escolhi aqui a lição de número 2, né? O propósito dos dons espirituais. Sempre que nós falamos sobre dons espirituais, dons ministeriais, mas eu queria lançar aqui uma pergunta, que nós somos pentecostais, eu sou pentecostal, acredito em todas as manifestações do Espírito Santo, mas eu nunca vi nós fazermos vigília
para obter dom, por exemplo, da hospitalidade. Eu nunca vi uma vigília para ter os dons de serviço. Ou seja, as nossas vigílias são para quê? Profecia e língua estranha. Nada contra. Nada contra. Por quê? Essa lição de número 2, ela vai trabalhar o que? O propósito dos dons espirituais. A ideia básica, porque nós buscamos isso, é o que traz evidência. Tá? É o que traz evidência. E o propósito dos dons espirituais não é trazer evidência para nós, tá? Não é para trazer evidência para nós, mas para evidência para o corpo de Cristo, tá? Então eu queria que você ficasse com essa pergunta aí, né? Os pastores, você aí em casa, se perguntasse, tá? Qual o propósito desses dons, tá? E mexer um pouquinho, quer dizer, vamos valorizar os outros dons. O que não pode ter, o que é menosprezar um. O pastor Serafim já comentou sobre isso daí, tá? A Bíblia diz o quê? Que Deus distribui a quem Ele quer. É vontade soberana, tá? O pedir compete a nós. Nós podemos pedir? Até podemos, mas compete a Ele dar. Ele só dá aquilo que é necessário para a igreja, tá? Então, os dons espirituais, ele tem a sua finalidade e nunca vai ter o quê? Menosprezar um e engrandecer outros. E o que nós vemos hoje é o engrandecimento de alguns dons. O irmão começou a falar em língua estranha, vamos separar ele para o pastorado. Começou a sapatear, eu não sou contra, irmãos. Eu acredito que quando Deus faz alguma coisa, lembra em Pentecoste? Tinha 17 nacionalidades. Eles começaram a falar línguas, idiomas, eram idiomáticos ali. E estão bêbados, porque era o primeiro horário da manhã. Estão bêbados? Não, eles estão cheios do Espírito. E quando Deus faz alguma coisa, entre aspas, ele enlouquece as pessoas. Eu acredito nisso, que Deus faz coisas que a mente humana não entende, mas não podemos ter o quê? A supervalorização de um dom e o menosprezo de outros dons. Amém? Só lembrando que não tem dom de sapatear, não. Então é um desses que inventaram aí também. Aproveitando que o senhor está com o microfone, já? Se eu pudesse escolher, pastor, a lição que o senhor ia falar, sabe qual é? Seria a lição de número 6. É essa mesmo. Ministério de apóstolo. Essa vai ser uma ótima lição, porque o que tem de apóstolo aí hoje, e a gente só encontra no céu 12 vagas. Eu sou especialista em Apocalipse. Eu acho que não tem mais do que 12 vagas lá, né? 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Exato. Avulsos, né? Então tem muita gente querendo ser apóstolo. Então vamos ver, será que tem mais do que 12 apóstolos? Quantos apóstolos são? O que é o apóstolo? O apóstolo é o mandão, é aquele que está acima de todos. Porque tem muita gente se intitulando apóstolo por isso, porque quer mostrar toda a sua liderança. Alguns até não servem nem mais apóstolo, era pai apóstolo e agora já virou patriarca. Então, será que isso existe? Será que é isto? A que serve o apóstolo? Então, essa lição acho que vai ser muito interessante e eu acho que se muita gente desistir de ser apóstolo do jeito que se diz hoje, como diz um teólogo, Mário Redondo, que eu vou até mencionar nas lições que nós vamos falar nessa lição, um artigo que eu sugiro já para essa lição, né? Apostolado ou apostolice? Nossa irmã Margarete bem lembrou que cobertura apostólica. A cobertura apostólica, tem isso também, nós vamos falar sobre isso. É que apóstolo tem direito a jatinho. Quando chega apóstolo, tem um jatinho. Pastor. É difícil escolher uma lição. É como diz o Orlando Boyer, no irmão Orlando Boyer, num dos seus livros. Alguém pergunta qual você prefere, ter olho direito ou esquerdo? Ambas missões interessantes, né? É uma escolha difícil. Todo esse trimestre aqui é preciosíssimo.
Mas como eu fui designado para falar sobre 2 lições lá na nossa aula, né? Então me coube a 2, que o irmão Fábio já deu o seu parecer, e a outra é a 8, o ministério de evangelista. Eu tenho uma visão de que o ministério de evangelista é um pouco diferente do cargo que a igreja dá. A igreja consagra uma pessoa evangelista, mas ele não tem dom de evangelista. Aliás, uma das coisas, né? Que dom ministerial não tem nada a ver com título. Né? Exatamente. É outra coisa que a gente vai ter aprendido nesse trimestre. O cidadão põe um título que... Eu mesmo sou evangelista e não tenho um ministério de evangelista. E aqui nós temos um diácono evangelista, né? Que era Filipe. Era um diácono evangelista. E engraçado que hoje o diácono não pode batizar, né? Um novo convertido, porque ele é diácono, tem que depender do pastor. Mas Filipe era diácono, dos 8. Mas da perseguição ele tiveram que fugir. Eu acho engraçado que eles podiam falar, vão quietinho, porque se souber nós estamos, eles vêm atrás. Mas eles não podiam ficar quietos. Havia um fogo dentro deles. Não é? Ele era o evangelista. Onde ele chegava, ele foi evangelizar. E que sucesso teve Filipe, não é? Ganhou uma cidade inteira, envergonhou um mago, um feiticeiro. Qual era a mensagem dele? Ele pregava sobre Cristo. Não falou mal das autoridades, não se queixou da perseguição, mas pregou a respeito de Cristo. O povo de Samaria devia ter uma lembrança da mulher samaritana e de Jesus. E agora vem um pregador falar que esse Jesus morreu e ressuscitou. E ele fez um grande trabalho. Ganhou a cidade para Cristo. E ele batizou os novos convertidos. E não teve problema com a igreja. Porque ele expandiu o trabalho. E depois Deus mandou para Gaza, que está deserta. Qual é o obreiro que, se o pastor falar para ele, olha, teu campo está florescendo, está bonito, mas vou te mandar lá para um. Tem um aqui. Tem um aí, né? Tem um. Vou te mandar para pastor, aqui os dízimos são bons. O povo me dá presente. Eu já tenho auxiliar para tudo, posso dormir até mais tarde. Então vai mandar para um lugar deserto. Mas Filipe não se queixou. É para isso, Senhor, né? Amém, estou indo. E nós já sabemos o que aconteceu, não é? Ele levou o evangelho para o mundo todo através daquele eunuco de Candace. Então, o dom de evangelista, mesmo que a pessoa não tenha o cargo, mesmo que ele não tenha, não foi separado para o evangelista, mas o evangelho está dentro dele, onde ele vai, ele não se cala. E a igreja cresce em cima deste dom. Ele pode não ter outro dom, se ele ficar lá, ele estraga o trabalho. Ele está lá para trazer o povo. Depois vai alguém que tem o dom de apacentar. Ele não é pastor, ele é evangelista. Mas é um dom que a igreja, que precisa estar na igreja. E é bom não confundir evangelista com apóstolo, não é? Que apóstolo quer dizer enviado. E como já disse o doutor Calamuru, na Bíblia nós temos 12 apóstolos. Há uma discussão com o apóstolo São Paulo, que fez o 13º, que até entre nós existe um pouco de diferença, de visão do assunto, não é? Mas essa divisão é sadia, boa, não é? Com todo o respeito que ele tem pelo irmão, mas eu penso diferente nesse caso aí, o irmão pensa diferente de mim, porque alguns dizem que os apóstolos se precipitaram ao separar Matias, né? Eles jogaram sorte, usaram Urim, Tumim, não é? Jogaram sorte, só caindo em Matias. Mas depois veio Paulo. E agora é o 13º. Mas ele mesmo disse que, em Timóteo, que ele foi chamado para ser apóstolo e doutor dos gentios. E parece que aí o quórum fechou. Aí não há mais uma separação para apóstolo, mas para evangelista. Então, o evangelista é aquele que vai, prega a palavra, ganha almas. O evangelista tem que ser uma pessoa corajosa,
que às vezes percam amor à própria vida, entra em favela, em lugar perigoso, em lugar onde a sua vida é até ameaçada, mas ele tem dentro dele esse dom, e quem tem um dom, ele é impulsionado pelo dom. Ele não vai lá porque, bom, lá é um pessoal que tem dinheiro, eu vou ficar bem. Não é isso. Lá tem almas que precisam de Jesus, lá tem gente indo para o inferno, lá tem pessoas endemoniadas, precisam ser libertas. E este amor pelas almas, essa convicção de que só o Evangelho liberta, o leva a pregar o Evangelho onde ele for. E a igreja cresce com esse trabalho. Então, a igreja precisa honrar bastante os crentes a quem Deus lhes dá o dom de evangelista. Eu quero outra vez deixar bem claro, não confundamos posição ministerial, cargo de evangelista, que é uma posição entre o presbítero e o pastor, porque o evangelista, para ser pastor, só troca credencial, não tem mais nem consagração. Então, um evangelista é um pastor. E se quiser discutir até um pouco melhor, até o presbítero é um pastor também. Mas não vamos entrar nessa questão agora, né? Mas o evangelista não precisa ter cargo nenhum. Precisa ser crente, precisa ser salvo. Precisa ter convicção de que Jesus salva. É só isso. Uma ocasião eu conversei com uma freira. Ela falou para mim, mas moço, me chamou de moço, que eu era moço ainda. Eu já falo Senhor, né? Na tua igreja tem gente analfabeto. Ele fala, Jesus te picou o pão, fala evangelho. Você não tem gente melhor, com mais cultura para falar. Irmã, a senhora tem razão. Nós temos muitos pregadores nossos que são pessoas simples. Mas tem um segredinho que a senhora não conhece. E que segredo é esse? Jesus tira um homem das drogas, do alcoolismo, da prostituição, transforma a vida dele, torna ele um cidadão de bem, um pai de família honrado. Ele fica tão contente com o que Deus fez com ele, ele quer contar para as pessoas que são iguais a ele. E conta na linguagem deles. E as pessoas o entendem, aceitam a Cristo e são libertos como ele. O segredo é esse. Aí eu já, um pouquinho de sangue ruim, eu falei para ela, eu vou te fazer uma perguntinha também. Posso? Falou, pode. Os vossos não conhecem a Bíblia, o que eles pregam? Eu falei, você me matou. Pois bem, mas evangelista, mesmo que não tenha nenhuma posição ministerial, mas se ele tem esse dom, o evangelista não pode ficar calado. Onde ele vai, ele fala. E é um dom que eu até invejo. Que dom lindo! Se vocês me permitirem, irmãos, eu me lembro da minha mãe, ela tinha esse dom. Era uma mulher simples. O pastor Calamuro conheceu bem ela, não é? Falava um português errado, que ela foi criada na roça, carpindo café, colhendo algodão. Jesus a salvou. Mas onde ela ia, ela falava de Jesus. Estava no ônibus, ela distribuía folheto e começava a pregar dentro do ônibus. Estava numa sala esperando o médico atender, ela distribuía folheto e falava de Jesus para as pessoas. Entrava no consultório do médico e falava de Jesus para o médico. É um dom, não podia fechar a boca, era um dom. E esse dom é precioso. E quantas almas foram salvas pela mensagem que a irmã Antônia pregou. E por aí tantos outros. Então esse é um dom precioso que precisa estar na igreja, a igreja precisa dele. Pastor, o senhor falou sobre dom de evangelista, né? E comentou sobre o linguajar simples. Eu me lembrei de um evangelista, onde eu comecei a minha carreira na fé, evangelista Jacó, lá em Guarulhos. E quando a coisa apertava, muitas palavras poderiam ser ditas, né? Mas ele tinha uma frase que nós sentimos a presença de Deus quando ele falava. Ele dizia, Jesus é bom e ajuda nós. E aquelas palavras simples, irmãos, parece que aquela barreira que estava tão intransponível, ela ficava cada vez menor. Então, quando é dom de Deus, o efeito ele é inimaginável, né? Irmãos, chegamos ao final de nossa abordagem, nosso tempo já está bastante elevado. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer. Às vezes os internautas não sabem o quanto é difícil a gente se reunir para ver essa gravação, né? O irmão Silvio, eu olho para ele com a câmera, o olhinho dele às vezes fechando, trabalhando à noite, né, irmão Silvio? Mas veio lá de Santo André até aqui, agradecer ao irmão Silvio, né? Agradecer o nosso evangelista
por favor. José Bispo, que nos cedeu aqui a sua casa. Também agradecer ao pastor setorial, pastor Paulo Rodrigues de Moraes, que tem aí pela segunda vez, né, irmão, e algumas pré-aulas, nos cedido aqui a sua congregação para que nós fizéssemos as gravações. Agradecer ao evangelista Luiz Henrique. Também a gente escutou o galo cantar ali na sua gravação, né? Ele gravou durante a madrugada, né? Agradecer ao professor Fábio. Professor Fábio, muito obrigado por o senhor ter vindo. Sua presença aqui é sempre bem-vinda. E avisar que nós vamos chamá-lo outras vezes. O professor Fábio também não veio de perto, veio lá de Campinas, né? Santa Bárbara, né? Um pouquinho mais para frente, né? Agradecer o irmão ter vindo participar da nossa abordagem. E nós devemos persistir nesse caminho, né? Sempre nos juntarmos para engrandecer ao nome de Cristo. O pastor Alexandre, né, também trouxe os irmãos até aqui. Irmãos, olha, o evangelista bispo sempre nos diz, né, esse trabalho é feito por fé, né, irmão? E começa a fé em Deus, né? Porque para nós estarmos aqui buscando aí fazer a sua obra, realmente, se não é Deus em nossa vida, abrindo as portas, né, para que nós possamos continuar com esse trabalho. Pedimos aos internautas que continuem nos ajudando, sempre em primeiro lugar com orações, porque, irmãos, o inimigo tem se levantado de maneiras tremendas contra esse trabalho, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. E não esquecer que nós necessitamos das orações, mas as obras também são necessárias, né? Então, os irmãos também nos ajudem contribuindo, porque nós temos muitos custos para manter o site no ar, custo com equipamento, e nessa hora o dinheiro não cai do céu, né? O dinheiro ele vem pela mão dos irmãos que têm o desejo de sustentar a obra do Senhor. É claro que eu tenho certeza que o Senhor vai tocar nos corações, porque esta obra não é nossa, esta obra é dele. Mais uma vez agradeço aos irmãos, em 20 nosso tempo, não vamos pedir para os irmãos falarem novamente, né? Muito obrigado mais uma vez, professor Fábio, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando força nesse trabalho de ensino pela internet. Nós sabemos o quanto ele é penoso, né? Mas os frutos são bons, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abençoe mais esse trimestre, que seja mais uma bênção em nossas vidas e nas vidas da Igreja do Senhor. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.